me salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a audiência invisível através da internet. Nossos irmãos em toda parte que estão nos acompanhando. Que vocês sejam abençoados com essa mensagem da hora. Existe uma mensagem que o profeta disse que nós temos que reconhecer, que é a mensagem do dia, né? Há muitas mensagens sendo pregadas, mas existe uma mensagem que é a mensagem do dia, é a mensagem da hora. Eu gostaria de ler com vocês 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Nós vamos ler ainda Gálatas 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Apocalipse 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. São João capítulo 16, versículo 21. É bom a gente trazer essas escrituras, né? Porque isso ajuda no exercício da fé. Porque geralmente, às vezes, o povo não tem assim um tempo para parar para estudar e ler a Escritura. São João 16 disse: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Pai bondoso, só o Senhor é que abre a palavra, que abre os olhos do nosso entendimento para vermos a mensagem da hora. O Senhor cega os olhos de um e abre os olhos do outro. Isso é uma predestinação, é o Senhor que faz isto. Eu peço que o Senhor abra os olhos dos teus filhos para a mensagem desse dia. E abençoa cada um aqui presente através da internet. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos? O Senhor Deus assim vos abençoe, né? Nós vamos falar num assunto nessa noite. A gente tem um tempo. Hoje o irmão Jonathan não pôde vir devido ao trabalho, né? Ele tem que pegar uma condução até em casa e depois de casa pegar um Uber para vir até aqui no tabernáculo. Ele vem de Canoas, tem que passar por Esteia até chegar em Sapucaí. Ele mora em outra cidade, né? E às vezes não dá tempo para poder estar no culto, né? Mas que Deus abençoe o irmão Jonathan, que está nos acompanhando aí em Canoas, né? Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos aí do Rio de Janeiro, né? Eu estava vendo ali, lá de Seropédia, né? Que Deus abençoe vocês, né? A irmã Hilda Garcia também, em Três Lagoas, no Mato Grosso. Que Deus abençoe a irmã Hilda. Estava vendo ali, que ela mandando: Deus abençoe o pastor João Bispo, que nos traga mais uma porção da palavra. Nós queremos falar sobre a gravidez da terra. E quando você coloca uma semente na terra, claro que aquela semente vai morrer. E ela vai nascer. Para nascer, tem que morrer, né? Uma semente que você planta, ela tem que morrer para nascer.
E Romanos capítulo 8, nós vamos dar um toquezinho no sexto selo, né? O profeta diz que o sexto selo é o selo do juízo, é o fim do mundo, né? O sexto selo. E o sexto selo ele se abre para chamar os 144 mil judeus que ainda falta ser chamado. Ele se abre na grande tribulação. O sexto selo é um profeta, né? Quando se fala do sexto selo, está falando de profetas, né? Moisés e Elias, que é a sétima trombeta. Sexto selo, sétima trombeta, né? As trombetas sempre tocaram para Israel. Nós é os selos, né? Ele tem nos selado com seu Espírito Santo. Romanos 8, versículo 22, diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quando nós estamos falando aqui da terra, né, eu li aqui algumas escrituras. Nós estamos falando da terra, nós começamos também a falar da noiva, né? Deus, Ele criou os céus e a terra. Ele criou tudo em 6 dias, no 7º dia Ele veio descansar. Agora, a noiva casou nos dias do Imombrana e também se engravidou, né, naqueles dias, né? Eva se engravidou quando comeu do fruto, que foi o sexo. Ela, a esposa, se engravidou depois que comeu o livrinho, porque João está representando a esposa, está representando o verdadeiro cristão. E Deus chamou, aquela voz chamou João para tomar o livrinho e comer, né? E comer. E nesse momento que come, quando você come, é aquele momento que ela engravida, né? Ela engravida. 1 João 5 e 7, ele disse que os 3 que testificam na terra, eles concordam. Versículo 8 está falando do novo nascimento, né? Está falando de um novo nascimento. Voltando aqui a Romanos, nós chegamos no futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Agora, Imombrana foi o profeta que veio para fazer o casamento do crente com a palavra, né? Ele na mensagem, eu tenho o parágrafo aqui, ele disse que o profeta é o pescoço que liga a cabeça com o corpo, né? Agora, Noé era perfeitamente o tipo daqueles que atravessaram. Recordem, quando Noé saiu, cão estava com ele. O pecado estava ali, o pecado foi direto através da arca, incredulidade. A dúvida entrou na arca. Agora, quando falamos de Noé e o dilúvio, agora, Noé, o dilúvio e a nova terra, aliás, depois do dilúvio, vem o milênio. O milênio. Quando Noé pisa na terra, ele entra no milênio, porque o dilúvio é um tipo da grande tribulação. Porque Enoque, ele vai antes do dilúvio, ele vai antes da tribulação, ele é o tipo da esposa. Agora, voltando na terra, a terra foi batizada na água em Noé. Ela foi justificada. Ela é santificada quando Jesus derrama seu sangue no Calvário. E ela é purificada ali depois do milênio, quando vem o fogo santo, né? Agora, o milênio não é a nova terra. Não. O milênio é essa terra mesmo.
Porque no milênio há as explosões das bombas atômicas, de hidrogênio. O milênio, porque a Terra, no milênio, na grande tribulação, vem todas essas coisas. A explosão das bombas atômicas e de hidrogênio. Malaquias capítulo 4. E depois da grande tribulação vem o milênio, porque não tem mais raiz nem ramo. Onde a noiva estará aqui, 144.000 nações salvas. Você vai ver isso aí tudo no futuro lá. Agora, veja bem. Atravessou o julgamento. Veja bem, Noé atravessou o julgamento. Mas Enoque foi mais alto que a arca. Ele foi para a presença de Deus. Mas Noé atravessou e saiu fora, e ali estava o pecado ainda. Tipo do milênio, da condição do mundo. Porque no milênio, Satanás estará preso. O pecado vai estar preso, não está morto. Uma pessoa que está presa, ela não está morta. O pecado vai estar preso. Satanás vai estar preso. A dúvida vai estar presa. Uma prisão de circunstância. Será uma prisão de circunstância. Ele não terá nenhum corpo para usar. Não terá nenhum corpo para prostituir. Ele não terá nenhum corpo para poder fumar, beber, se drogar. Porque é uma prisão de circunstância. Você também aqui hoje, nesse milênio espiritual, você prende a Satanás. Porque você não fuma, ele está preso ali, ele não pode usar seu corpo para fumar. Ele não pode usar seu corpo para beber. Você recebe o Espírito Santo, ele não usa mais seu corpo para cortar o seu cabelo, a mulher, para se pintar. Então, quando você se pinta, Satanás não está preso, você não conseguiu prender ele. Ele que te prendeu. Quando você usa o slack, porque você não prendeu o diabo ainda. Agora, quando você veste decentemente, você prendeu Satanás. Satanás não pode te usar para contrariar a Deus, para desobedecer a palavra de Deus. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você domina. Você domina o pecado, porque é o Espírito Santo em você dominando o pecado. Ele em sua vida. Você não vai usar short, você vai cobrir decentemente o seu corpo, você não vai cortar seu cabelo, você não vai fumar, não vai beber. Você vai ser um cristão. Você prendeu o diabo está preso na sua vida. Mas quando você faz essas coisas, o diabo ainda está solto, Então, no milênio, ele vai estar preso, é uma prisão de circunstância. O milênio ainda é o tempo, porque nós vivemos em luz, matéria e tempo. O milênio ainda é tempo. Nós estaremos no milênio em corpos imortais, mas ainda é tempo, é 1000 anos. 1000 anos de paz, sem guerra. Agora, por que a Terra tem que estar sentindo essas dores? Ela vai ter que dar à luz uma nova terra. A Terra está grávida para realmente dar à luz uma nova terra. O irmão Brando, quando pregou dores de parto, ele se inspirou naquela pedra que tem, aquela montanha que tem em Phoenix, que chama-se a Montanha da Mulher Grávida. Aí ele se inspirou ali e ele trouxe a mensagem dores de parto. Agora, o milênio não é o fim dele, 122, da mensagem O Futuro Lá. O milênio não é o fim dele. Ainda haverá tempo após o milênio. Depois do milênio, vem a segunda ressurreição. Todos que morreram ressuscitarão, bons e maus, que eles não foram no rapto, eles não tiveram parte da primeira ressurreição. Eles ressuscitarão com seus desejos, com a sua incredulidade. Você pensa que não se converteu aqui, vai se converter lá? Não, eles estão num pesadelo.
Então virá a segunda ressurreição. Isso é depois do milênio. Aí vem a batalha, não de Armagedon. Armagedon é do lado de cá. A batalha de Armagedon é na grande tribulação. Mas Gog e Magog, esse já é uma batalha de uma aniquilação total. É uma batalha que não será com bomba atômica, não será com armas químicas, não. É uma batalha que vem fogo do céu, por isso fala o lago de fogo, né? E vai consumir a todos. Os demônios só são terminados com o fogo de Deus. Não se termina demônio com bomba atômica, com bala, com veneno. Não, termina o corpo. O espírito continua. Então a terra está tendo as suas dores. As enchentes, os terremotos. Essas são as contrações que a terra está tendo. Então, vai realmente, como diz o profeta, vir uma nova terra. O milênio é um espaço de tempo, mas não a nova terra. O milênio não é a nova terra. Na mensagem Dores de Partos, o profeta disse aqui, nessa mensagem, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá, na mensagem Dores de Parto, está vendo as dores de parto, diz o profeta? Está vendo? 215. Está vendo que há? Só um remanescente será trazido para fora. Só um remanescente será trazido para fora. E é por isso que estou clamando, e forçando, e instigando, e pondo de lado todo favor de homem na terra, para encontrar favor com Deus e apenas movendo adiante em sua palavra. 216. Ela está sofrendo, a terra. Veja que a terra sofre. Você vê deslizamento de terra, enchente. Todas essas coisas é a terra sofrendo. Por que a terra está sofrendo? É que o homem está tirando o chumbo dela, está tirando o ouro dela, está desmatando ela. A discussão entre os governos sobre o clima. Mas, de outro lado, existe a parte daqueles que vêm para destruir a terra. E a Bíblia diz que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Nós vamos chegar lá. Isso é o que há. Ela vai dar à luz. Ela tem de fazer sua escolha. A Escritura está na parede. Nós vemos que a terra está a ponto de ir-se, isso mesmo. E nós vemos a igreja, ela está tão podre, ela está quase pronta para ir-se. A igreja e a noiva são duas coisas diferentes. A igreja é a nécia, mas a noiva é a mensagem do dia. A igreja se alimenta, veja só, a igreja se alimenta como corvo. Enquanto estava na arca, comia grão. Mas quando terminou o dilúvio, que ele saiu lá fora, ele foi comer carniça, mas a pomba continuou comendo grão. A pomba é o tipo da esposa. Ela continua comendo grão. Ela não se alimenta de pentecostalismo, de nada que está apodrecido. Olha o que disse. E nós vemos a igreja, ela está tão podre, ela está quase pronta para ir-se. E as dores de parto estão nisso tudo, tanto no mundo quanto na igreja. A igreja também está com dores de parto. O mundo está com dores de parto, a terra. Sexto selo. E um novo mundo está a ponto de nascer. 217, dores de parto. E um novo mundo está a ponto de nascer. E nasceu uma nova igreja para ir a ele, para o milênio. Uma nova igreja, quando ele refere que nasce uma nova igreja, essa é a esposa que vai no rapto.
não é aquela que está podre, misturada na política, que come qualquer coisa. Olha o sexto selo. Veja ali, exatamente Isaías viu a mesma coisa da qual Jesus falou. Isso o sétimo selo revela. É o selo que revela todos os demais selos. O sétimo selo é uma pessoa. O primeiro selo foi uma pessoa. O sexto selo é uma pessoa. É profeta. O sexto selo é um profeta. O sétimo selo é um profeta. E isso o sétimo selo revela quando ele estiver limpando a terra com tribulação. Esse é o período da tribulação. Esse sexto selo, sim, ele era um profeta. E a palavra de Deus foi manifestada a ele, isso foi 2.700 anos atrás. O profeta Isaías, vendo esse sexto selo, vendo esse juízo, vendo essa noiva subir. O livro do profeta Isaías é uma mini enciclopédia, uma mini Bíblia. Tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Isaías começa com a criação e termina com novos céus e nova terra, no capítulo 66. Provando sua palavra, 271, o profeta disse: a senhora crê que estamos vivendo nos últimos dias, quando o Filho do Homem é para ser manifestado? Perguntando uma senhora. Isso seria toda a palavra que foi juntada através de Lutero, Wesley, Batista e tudo isso, e Pentecostal, tudo juntado até a revelação do que foi isso, do que foi tudo isso. Era para o sétimo anjo abrir o mistério dos 6 selos. Por isso, irmão Brana, no parágrafo 371, ele diz que algo está se desenrolando durante essa semana, e eu esperava que alguém visse, alguém levantasse e dissesse: eu vejo. Era o sétimo selo, abrindo os 6 selos. É o parágrafo 271, meus irmãos, da mensagem provando a sua palavra. Ele disse: era para o sétimo anjo abrir o mistério dos 6 selos. O sétimo anjo é o mensageiro do sétimo selo. Cada mensageiro foi um selo. O selo é o Espírito Santo. Cada mensageiro Deus manifestou ali. O Espírito Santo estava ali intercedendo durante as 7 eras da igreja. Hoje o Cordeiro tem saído do lugar de intercessão. Não há mais sangue no propiciatório, não há mais misericórdia. Olha, vemos a condição da terra. Esses são sinais. Veja que os governos não conseguem parar, deslizamento de terra, rachaduras, ciclones. Mas o que é que o homem tem feito? Desmatado? O que é que o homem tem feito? Está terminando com a natureza. Por isso São Paulo disse que a natureza geme. Era uma palavra profética. Porque nos dias de Paulo eles não estavam fazendo isto como estão fazendo hoje. E ele disse aqui: é para tudo ser juntado no Filho do Homem. A plenitude do tempo dele chegou, a plenitude da palavra dele, para manifestar a plenitude do corpo dele. Isso é a palavra. Então, o que é a palavra falada? Pela palavra, veja bem, o que é a palavra falada, manifestada pela palavra, revela a palavra. Aqui vem esse sétimo anjo. Agora, para revelar, ele não estava com o ministério de Elias. Não. Quando aquele anjo celeste desce, ele se materializa no seu corpo terrestre. E o anjo forte, que é Cristo, que é Deus mesmo, se encarna no sétimo anjo. Aí é Deus em 2 pés, abrindo e mostrando o mistério. Não é o homem brana Deus, mas é Deus no homem brana, mostrando esse mistério para nós. Vejam, então ele abre os 6 selos.
o mistério que estava escondido desde antes da fundação do mundo. Oh, por isso que hoje nós cremos em cura, nós cremos nos dons de Deus, do ministério quíntuplo, nós cremos nesse selo, nós cremos nesse profeta, porque foi revelado. Isso nos proporciona alegria, gozo, faz você produzir o fruto do Espírito. Você nasceu. Você nasceu de novo. Isso dá vontade de seguir essa mensagem até domingo. Mas lembre-se, a Bíblia disse, 347, do sexto selo, é chegada a hora em que Deus destruirá os que destroem a terra e o mundo inteiro. Vai chegar a hora que é Deus que vai destruir os que destroem a terra. Veja bem o que eles causaram nessa terra na Primeira Guerra Mundial, na Segunda. Agora imagina nessa Terceira Guerra Mundial. A destruição, o homem vai se destruir a si mesmo. A China tem a bomba atômica, Coreia do Norte tem a bomba atômica, Israel tem a bomba atômica, a Índia, com a sua pobreza, tem a bomba atômica, os Estados Unidos, França, Inglaterra, todos eles estão armados para a destruição. Eles têm que colocar a terra no seu lugar. É o homem. Foi o homem, através de suas invenções, que trouxe aquela explosão atômica que produziu as nuvens, das nuvens vieram de grande dilúvio. Nós não tínhamos mar. Não, mas foi uma explosão. Deus guardou só Noé. Toda a carne morreu. E a terra saiu fora do seu eixo diagonal. E o profeta disse que Deus vai querer que o homem coloque ela no seu lugar novamente, para o grande milênio que virá. E isso será através de outra explosão. Veja só aquele maremoto na Indonésia. Mexeu com a estrutura da terra. O maremoto da Indonésia mexeu. Imagine o grande terremoto que está vindo. Talvez, que bem provável, estaremos aqui. Ainda não será a grande tribulação. A grande tribulação só entra quando a noiva sai daqui. Veja esses vales. Eu estava de pé lá em cima outro dia, olhando para o vale embaixo, em Phoenix. Subi no Monte Sul, a esposa e eu estávamos sentados lá em cima e olhávamos para Phoenix embaixo. Eu disse, isso não é terrível? Ela disse, terrível? O que quer dizer? Eu disse, o pecado. Eu tive naquele monte, o irmão Juanito Ponche me levou ali. Ele disse, eu vou te mostrar onde irmão Brana contemplava Phoenix, junto com sua esposa ali sentado. Ele disse, o quê? O pecado. Conta adultério, bebedeira e blasfêmia. Quantos votos são quebrados agora? Mulheres que deixam seus filhos em casa e saem com amante. Conta adultério, conta prostituição, conta sujeira. Porque a Bíblia diz que nada tem que ser encoberto que não seja revelado. Até as coisas na política aí, com todas essas câmaras é revelado. E você vê que o homem, ele nasceu falando mentira, ele é tão mentiroso, que mesmo mostrando as câmeras, ele diz que não. Você vê homens que formaram em faculdade, estudaram tanto para ser ignorante, para ser mentiroso. Deveria estudar a Bíblia. A Bíblia ensina a falar a verdade, a ser verdadeiro. Chega diante do juiz e diz que ele não fez. Ele sempre quer dar um jeitinho,
quer dar fazer um remendozinho, colocar um remendo novo e uma veste podre. Por isso é necessário o novo nascimento, o nascimento espiritual. Deus não vai dar essa terra para nós morar, não. O profeta disse que daqui eles extraem os minérios, o ferro para fazer armas, fazer bombas. A irreverência da juventude hoje, mesmo das pessoas de idade, o respeito, existe a palavra respeito, mas o respeito não existe. Cadê o respeito à moral? E o nome de blasfêmia, diz o profeta olhando e diz: quanta blasfêmia, Meda. Quanta blasfêmia nessa cidade. Quanta blasfêmia nessa cidade de Sapucaia, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo. Você pensa que as coisas estão acontecendo debalde? Não, senhor! Mato Grosso, Rio de Janeiro, Manaus, ou Amazonas ali, Estados Unidos, não, é pecado, blasfêmia, toma o nome do Senhor em vão. Tudo naquele vale, com cerca de 150 mil pessoas, ou talvez 200 mil pessoas naquele vale hoje aqui. É 1,5 milhão de pessoas aqui na Grande Porto Alegre, quase 2 milhões, tomando o nome do Senhor em vão. Pecado, adultério, mentira, roubos, traições. Estamos perto do fim. Perto do fim. 500 anos atrás, disse o irmão Brano Mil, não havia nada exceto cacto, algorobeira e os antigos coiotes percorrendo os rios de areia lá, os aluviões. Eu estava procurando essa palavra no dicionário, aluviões. Hoje, os aluviões. Nós não podemos usar essa palavra. Às vezes, pregador quer colocar tema que o povo fica voando. É igual aquele pregador que foi pregar, o povo ficou voando. Ele usou uma gramática que o povo não entendia. Se você usar os termos médicos, de medicina, de ciência, o povo não vai entender, tem que ser a linguagem do povo. Eu tive que procurar isso aqui. Aluviões é inundação de terra provocada por grande volume de água, cheias e enxurradas. Você vai encontrar isso aqui no sexto selo, essa palavra. 349 do sexto selo. Então, os aluviões é as inundações de terra provocadas por grande volume de água, cheias e enxurradas. Não é o que está acontecendo hoje no mundo, não é aqui só não, é na China, é na Índia. Olha São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, assolados. Isso é juízo. Esses dias o Rio do Sino estava lá embaixo. Dava para passar até de a pé. Mas agora começou a subir sem chuva. E você vê quando vem essas enchentes, essas enxurradas, tem morte. Sempre há sacrifícios. É 60, 65, é 2, é 8. Agora em Manaus, na segunda-feira, foram 8 pessoas. Do nada, o barro desceu. Levou as casas. É muito pecado. A escravidão, trabalho escravo. Fala tanto de trabalho escravo, mas um salário mínimo que o Brasil paga em outros países é também um salário escravo. A Bíblia diz que o clamor dos trabalhadores
tem chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. É o clamor. Eles clamam por uma vida melhor. Eles clamam um salário melhor. E pensa que Deus não ouve? Veja que Moisés fala sobre o pobre. Ali no livro de Deuteronômio. Está falando para os governos. Está falando para as igrejas. Não podemos ter aquele espírito egoísta, temos que ter o Espírito Santo, de ter a coisa só para nós. Eu disse, foi assim que Deus fez. Mas o homem chegou, o que ele fez? Saturou a terra de sujeira, as ruas estão cheias de depudor. O que é depudor? Falta de vergonha. Não é um pudor, caráter. Os esgotos, os rios estão poluídos de imundície. Eles não poderiam, ora, melhor não tomar um gole daquela água. Coloca um filtro em casa, meu irmão. Senão você vai ingerir sujeira, vai cozinhar com água barrenta. Compra um filtro de barro, que o outro é muito caro. Você vai contrair qualquer coisa, está vendo? Olhe para isso. Não somente aqui, mas o mundo todo, a coisa está poluída. E o mundo, a natureza, Deus tenha misericórdia, o mundo inteiro está com dores de parto. O mundo está tentando, com dores de parto, disse Isaías, qual o problema? Tentando dar à luz o novo mundo para o milênio, tentando dar à luz o novo mundo, para um novo povo que não pecará e o poluirá. Isso mesmo, está em trabalho de parto. É por isso que nós estamos em trabalho de parto. Cristo, para dar à luz à noiva. Porque nos dias do irmão Branham ela casou e engravidou. Ela engravidou com a mensagem do dia. Ela não podia engravidar com a mensagem de Lutero, Wesley, Pentecoste, não. Porque Lutero, justificação, Wesley, santificação, Pentecoste, batismo do Espírito Santo. Então, aí ela nasce em Branham, justificação, Lutero, água, Wesley, santificação, Pentecoste, batismo do Espírito Santo. Na mensagem, a semente não herda com a palha, o profeta disse, 48, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, disso consiste o novo nascimento da noiva. Irmão Branham não era a noiva, ele era o Eliezer, meu irmão, minha irmã. Ele foi buscar a noiva para o filho do seu Senhor. Simples. Nós estamos em trabalho de parto. Cristo é o quê? É os selos. Estamos em trabalho de parto para dar à luz à noiva. Tudo está com dores de parto e gemendo. Veja, alguma coisa preste a acontecer. A terra dará à luz uma nova terra. E esse filho prometido, que é o rapto, e encontrar o Senhor nos ares. E essa sexta praga desencadeia isso. 7 pragas. Olha, o sexto selo, os 2 profetas trarão maldição sobre essa terra. Trarão pragas sobre essa terra. Foi o que Moisés fez no Egito. Ele fará novamente em Apocalipse 11. Depois que a esposa subir para a lua de mel, para estar com seu esposo nos ares, e Elias fechará os céus. Ele fechou para que não chovesse, fará a mesma coisa. Será tempos terríveis. Isso é a Escritura.
Oh, se nós não tivesse profeta, você ia ter que crer no profeta adventista, no profeta Testemunho de Jeová, no profeta pentecostal. Mas hoje nós temos um profeta da palavra, William Marion Branham. Olha só, ele disse aqui: irmão, o terremoto abrirá fendas, e as estrelas estremecerão, vulcões irromperão, e a terra se renovará. Nova lava jorrará do centro da terra, e ela se transformará em destroço por todos os lados e parte. Então gira no além. 354. E eu lhes digo, certa manhã, quando Jesus e sua noiva voltarem para a terra, haverá um paraíso de Deus lá. Oh, grande milênio! O Senhor será o rei sobre toda a terra, o filho de Davi. A noiva não estará ali para servir, ela é esposa, é rainha. Ela é servida pelos judeus, os 144 mil vai servir. E ó, isso, que coisa! Aqueles velhos guerreiros da batalha descerem caminhando lá com seus amigos e entes queridos. Os hinos encherão o ar de hoste angelical. Ó, bem-estar, meu servo bom e fiel. Entra nas alegrias do Senhor que te foram preparadas. Como devias ter tido lá atrás, antes de Eva começar a rolar a bola do pecado, amém? Ufa, sim! O sexto selo vai fazer algo. Sem o sexto selo, nós não teremos o milênio. O rapto, depois vem a grande tribulação. E aí o sexto selo se abre com 2 profetas. E ele disse: sim, senhor, verdadeiramente o mundo todo, com dores, está gemendo pela era do milênio. Agora, o de agora está tão encharcado de imundície, quer dizer, o milênio que muita gente diz que está agora, está encharcado de imundície. Gente que prega milênio hoje, isso aí encharcado de imundície, de pecado, de adultério. Isso não é milênio. Tem que vir Moisés e Elias para introduzir esse milênio, como nos mostrou o pastor Osmar. E aí, meus irmãos, preguei isso aqui não faz muito, eu creio, preguei no tabernáculo, mundo caindo em pedaços. Não está tudo caindo aos pedaços? As mansões, os prédios, os estádios, onde vai bilhões e bilhões de dólares, vai ser tudo engolido pela terra. Porque a terra está exigindo que é dela. Você pensa o ouro que você carrega aí, a terra vai engolir, está exigindo que é dela. O ferro, o chumbo. Você acha que eu estou falando coisa da minha cabeça? 357, o sexto selo. Veja a sua estrutura. Deixe-me mostrar-lhes porque o mundo tem de fazer isso. A estrutura deste mundo, o ferro, o bronze e os materiais dessa terra foram extraídos dela. Sua estrutura para a guerra e indústria, até que ela está a ponto de reticência. Bem, nunca tivemos um terremoto até outro dia, aqui nessa parte do país, e outro dia mesmo aqui, veja, São Luís, e por ali, ela está perdendo tanto a densidade, a terra. Está fraca. Está fraca, ela precisa de adubo. Ela precisa de veneno para matar os germes, as moscas, senão não tem maçã, não tem batata, não tem feijão. Está fraca. Ela está perdendo tanta densidade, extraíram tudo dela. Ela não tem mais nada. Então ela está como uma mulher grávida, com contrações, com dores. Quando você vê enchentes, terremotos, maremotos, ciclone, ninha,
E o que chamam isto? A bravura do mar. Não tem nenhum aparelho para parar. É a fúria. Como diz o presidente falou esses dias, lá em São Sebastião, a natureza está furiosa. Até ele sabe. Porque está debaixo de uma unção para governar a nação. Sua política está tão poluída, quase não existe homem honesto entre eles. Veja, seu sistema, sua moral está tão degradada que já não existe mais. Não tem mais moral. Quando o homem pega uma criança de 23 dias, como aconteceu essa semana passada, ou retrasada, e estrupa um monstro. Homens estrupam as filhas e as mães escondem, tem medo de morrer. Morra! Mas denuncie! Pedófilos, estrupadores. Olha a condição do mundo. É um demônio na terra. Ele disse que a moça, no Antigo Testamento, quando ela era agarrada e o homem levava para o mato, ela gritava. Porque se ela ficava quieta, consentia. Ela gritava e o povo vinha para linchar e matar o estrupador. Sua moral está tão degradada que já não existe mais. Só isso, está vendo? Certamente sua religião está gangrenada. Sim, senhor. Vamos mais um pouquinho aqui. Eu creio que vocês estão gostando de ouvir, estão cansados. A união invisível da noiva de Cristo. Mas a palavra de Deus não nos cansa. O pastor estava falando domingo, Eutico é que foi assistir o culto da janela e caiu. Dormiu lá e caiu. Não se assiste culto da janela. Tem que prestar atenção. Não é que vim com sono para a igreja. Dorme primeiro, depois venha. Deus vai ter uma igreja virtuosa. 132, a união invisível. Exatamente uma noiva. A Bíblia diz, a palavra não está em ti. Assim sendo, que gênero de filho está dando à luz? Gravidez denominacional. Quem é que vai produzir um anticristo? Não é a gravidez da palavra? O irmão Brana disse que no seu dia tiveram avivamentos denominacionais. Porque a noiva precisava de uma verdadeira sacudida. Ela está tendo agora. Agora que nós temos conhecimento dos 7 trovões, do novo nome, o que é os 7 selos? Aí não há certidão de óbito para separar-te do teu primeiro amante. Gravidez denominacional. Veja que a terra está tendo as suas contrações para uma nova terra. Veja que a noiva de Cristo hoje, ela não está no ventre. Ela é adulta, ela é casada, ela é esposa. Ela está grávida para dar à luz um filho. E esse filho é o filho prometido, é o rapto. Deus traz tudo em símbolo, em parábola. A noiva só diz amém. Casamento e divórcio, 213. Não é fake news, irmãos, notícias e mensagens falsas. O que temos hoje de pregadores, são pregadores cheios de fake news, mensagens falsas, notícias falsas. Fora de Apocalipse 10, 8 a 11, é fake news. A mensagem de Lutero hoje é fake news. A mensagem de Wesley hoje é fake news. A mensagem da primeira e segunda etapa hoje é fake news.
É como uma nota de R$ 200. Só serve para museu. Hoje é o real. Veja bem, o real vem no ano 2000. Tem que ser o real. Perfeito. BRANHM é perfeito, é perfeição. Casamento de divórcio 213. E é da mesma forma com a igreja que recusa ser grávida na era em que agora vivemos para trazer filhos desta era. Não somos luteranos, não somos wesleyano, nem somos pentecostais. Precisamos ser filhos dessa era através da gravidez da palavra de Deus para trazer um filho dessa era, o filho semente. Não é filhos. Quem tem filhos é escrava, é a igreja. A Sara só teve um filho, Isaac, o filho do amor. Amém? Eu espero que compreenda. Não podia se engravidar, não. Então, o que ele fez? Repudiou em divórcio. Aquela era não pôde se engravidar da palavra. Aquela era pentecostal não pôde. Aquela era das trevas, onde a igreja caiu nas trevas, casou com o Estado, também não pôde se engravidar. Aquela era pentecostal de 1906 também não pôde se engravidar com selos. Ele teve que divorciar dela. Isso depois do selo. A terra, a esposa, a semente caiu ali no ventre adequado. A mensagem da hora, o que nasceu, porque ela nasceu desde Lutero, Wesley e Pentecoste. Água, sangue, vida, como a terra, a nova terra vem, justificada em Noé, santificada em Jesus, e ela nasce e vem depois desse grande milênio, que o milênio ainda, depois do milênio ainda tem pecado. Primeiro vem a prisão por circunstância e depois a aniquilação total. Pena de morte total para Satanás e os seus anjos. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Agora, esta igreja não pode repudiar a Jesus. Ela não pode divorciar dele. Não. Ela casou. Porque essa foi feita para não cair. Deus te abençoe. Pai Celestial, te agradecemos pela sua palavra. Te damos graça e aguardamos, ó Pai, aquela nova terra. Sabemos que vamos passar um tempo ali, 1000 anos no milênio. Mas, Senhor, a nova terra, no qual habita a justiça, nós estamos aguardando aquele grande rapto antes dessa tribulação, a primeira ressurreição antes da tribulação. Obrigado, meu Deus. Abençoa teus filhos em toda parte, em nome do Senhor Jesus.